Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer aí a cobertura dos leilões. Dia 20 de abril, véspera do feriado, nós tivemos leilão de NTNB, pessoal. Tesouro IPCA com juros. Muito bom leilão. Olha só, 3 milhões de papéis ofertados no IPCA 26 e 3 milhões vendidos na volta 1. Quase 12 bi. Quase 12 bi, pessoal. Muito interessante esse volume financeiro que supera o volume de Tesouro Selic nos leilões dessa semana. Olha o detalhe. As instituições financeiras agora estão comprando mais IPCA que Selic. Prestem atenção nisso, certo? E quase o volume em pré-fixados foi comprado só em NTNB dessa vez. Poucas vezes isso acontece, gente, da NTNB superar tanto assim o volume de pré-fixados. Mas a questão é essa. Aqui, 11.800, 12.800, 13.200. 13 bi e 200 só em IPCA 26 e foi 14 bi e pouco o de LTN. Nós vamos ver depois todos os somatórios. Qual é a taxa, pessoal? Quase 3,7. Olha aí. Então não foi uma taxa tão diferente assim do que a gente conseguiu comprar no Tesouro, né? Então tá aí, pessoal. Para quem tem dúvida se o Tesouro IPCA 26 é bom ou não, se vale a pena ou não, se é seguro ou não, pessoal, bancos, fundos, instituições financeiras, seguradoras não vão colocar mais de 12 bilhões de reais num papel se ele não é seguro, certo? Continuação das NTNBs, pessoal, realmente foi um sucesso muito bom. E nós temos aqui os outros vencimentos, 2030 e 2055. Mesmo 2055 sendo bem longo, olha aí, ó, vendeu praticamente tudo. Só aqueles números, né, aleatórios aqui que o pessoal da volta 2 deixa de troco, né? Que não compra ali. Não compraram 6 papéis para fechar o número certo, não compraram 5 para fechar o número certo. É um charme, né? Então, gente, olha só. IPCA 2030. IPCA 2030 está naquele vértice da curva da parte intermediária, né, da curva de juros, curva termo da curva de juros. Então, gente, a 4,13 compraram 1 milhão de papéis, praticamente 5 bilhões entre as duas voltas. E no 55, praticamente 1 bilhão e meio de reais. Certo? Esse IPCA 55, gente, tá vendendo bem, hein? Tá vendendo bem. Volume superior a 1 bilhão de reais, se não me engano, nos 3 últimos leilões. E a taxa aí, 4,48. Nós tivemos 4,45 um desses dias no Tesouro Direto. Então, de novo, pessoal, muito apetite por Tesouro IPCA. Muito interessante isso aí, muito interessante observar os prazos. A maioria no 26, mas estão comprando bastante também 2030 e estão comprando aí também, não sei se o Tesouro tivesse ofertado 1 milhão de papéis aqui no 55, como é que seria? Talvez tivesse chegado a 500 mil papéis, não sei, tô estimando, certo? Seria interessante a gente saber. E, enfim, pessoal, o Tesouro está conseguindo alargar a dívida e o mercado está comprando esses papéis indexados à inflação, pessoal, ao IPCA. Muito interessante. Tesouro Selic. Tesouro Selic, na outra semana, tinha sido assim um completo vexame, né? Ninguém comprou nada. Agora voltou a vender alguma coisa. O Tesouro ofertou menos, ofertou só 500 mil papéis em cada prazo, 22 e 27. E conseguiu vender aí aproximadamente 5 bilhões de reais, certo? Que é um volume normal depois da... Nós temos um grande divisor de águas, né, que eu vejo assim no caso das LFTs, que é o ano de 2020, com a Selic a 2%. Até esse momento era normal o Tesouro vender 10 bilhões de reais ou mais por semana. Hoje 5 bilhões é um número aceitável, certo? É um número que vem acontecendo aí de alguns leilões para cá, às vezes 4, às vezes algum leilão dá um pouquinho mais, aí a gente pensa que o mercado finalmente está confiando no Tesouro Selic, não. Aí volta a cair, certo? Volta a ficar em volumes mais modestos, como foi dessa vez. Dessa vez, nem tanto. Até que foi um volume mais interessante. Semana passada tinha sido bem modesto. Tesouro pré-fixado com juros, pessoal. Olha aí.
Aqui o Tesouro ofertou aí 50 mil papéis no 27, não houve demanda, interessante isso aí. Tá? E o 31, eles compraram o prazo mais longo a 9,20, certo? Compraram praticamente tudo que foi ofertado, mas o volume aqui é muito pequeno, 400 milhões de reais, não dá para comparar com os outros tipos de papel. E agora, pessoal, os pré-fixados, as grandes estrelas, reparem os volumes ofertados, 5 milhões de papéis, 6 milhões de papéis, 2,5 milhões de papéis, e vende tudo, gente, vende tudo, com exceção da volta 2, que tem aquele número charmoso ali. Bom, pessoal, janeiro de 22, o que chama atenção? Qual é a Selic implícita, gente? 4,5%. 4,5%. Então, esse ano, Selic fecha em 4,5%, certo? Por quê? Porque um pré-fixado que tem mais risco, que tem risco de marcação a mercado, certo? Que tem esse risco de oscilação, que vence em 22, ele tem que pagar mais, certo? Por ele ser mais arriscado que a LFT, ele tem que pagar mais. Logo, 4,71. Qual é a Selic implícita? 4,5. Tá? Então não fecha uma Selic mais alta, uma Selic a 5,5, por exemplo. Porque senão eu não compro. Eu sou investidor institucional, eu não compro esse prefixado a 4,7. Se eu compro esse prefixado a 4,7, boto quase 6 bilhões nesse prefixado, é porque eu acho que eu vou ganhar da Selic. E eu não ia deixar na prateleira, olha aí, ó, o pessoal deixou no prazo de 2022 150 mil papéis na prateleira e no prazo de 2027 deixou quase 350 mil papéis na prateleira. Então assim, ó, se eu acho que a Selic vai estar 5,5 em janeiro de 22, janeiro agora, próximo janeiro, vai estar 5,5, eu não compro esse prefixado e compro o Tesouro Selic. Mas o que aconteceu, gente? É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar. O que aconteceu? Vamos seguir o dinheiro. Os caras compraram quase 6 bi, volta 1 e volta 2, a 4,7. Um prefixado a 4,7. Mas por que esse boletim Focus diz que a Selic vai estar em 5,5? Então alguma coisa não está fechando, concorda? O que não está fechando? Não está fechando é o boletim Focus, certo? Que está com uma previsão alta demais para a Selic, certo? A previsão do dinheiro é 4,5. E para 2023, pessoal, 6,25, tá? Não é 6,5 não, 6,25. Por quê? Porque a taxa do prefixado 6,47. Uma pena mesmo que o Tesouro tirou do rol esse pré aqui, o pré 23 era exatamente esse que nós tínhamos. Agora aí com taxas de 6,4, que a gente podia melhorar nossa média, não temos como, né? E no 24, 7,89, 7,9. A taxa aqui nesse momento foi um pouquinho melhor que as taxas do Tesouro, mas esse papel chegou a ser negociado acima de 8 também, então com certeza o pessoal pôde aproveitar. E agora, pessoal, o fechamento aí com os volumes financeiros. Reparem aqui, ó, LFT, Tesouro Selic 5 bilhões e meio, arredondando, prefixados quase 15 bilhões, Tesouro pré com juros quase 400 milhões, tá? E quase 20 bi de NTNB. Olha só, pessoal. A NTNB 2030, que é o 15 de agosto de 2030, ó, fazendo volume aí de quase 5 bilhões, praticamente a mesma coisa que Tesouro Selic, praticamente a mesma coisa que esse prefixado 22, né? 1 de 22 aqui, ó. Praticamente a mesma coisa, só no Tesouro IPCA 2030. Então, pessoal, é um papel que o mercado está gostando, não é sem sentido, certo? Porque é um papel que está muito interessante. Vamos dar uma olhadinha na taxinha dele, que eu acho que eu não comentei. A taxinha desse IPCA, ó, 4,13, ó, bem acima de 4%, né? Então, realmente, eles aproveitaram. Volume arrecadado acima de 40 bilhões de reais, gente. Acima de 40 bilhões de reais. Então, 48% é o volume de NTNB, tá? Quase 1% é o volume de pré-fixado, com juros, 36,5% é o volume de pré-normal e 13,5% volume de Tesouro Selic. Fica uma distribuição assim, ó. Tá? Olha aí, com metade da alocação da semana
dos investidores institucionais em Tesouro IPCA. Aqui Tesouro IPCA, aqui Tesouro Selic, aqui pré-fixado e aqui pré com juros, certo? Então, pessoal, olha aí, que bacana esses resultados. Eu acho que ficam várias lições importantes. A principal delas é que o IPCA 26 está com taxas muito boas, certo? São taxas que eles estão aproveitando. O IPCA 30 também, certo? A preferência deles, eles sempre fazem uma carteira diversificada, tá? Eles diversificaram da forma ali como a gente está mostrando aqui no gráfico e estão preferindo o Tesouro IPCA, certo? E aquela questão, né? Vamos olhar direitinho as taxas dos pré-fixados com os vencimentos das previsões sensacionais e maravilhosas que fazem por aí da taxa Selic. A gente vai ver que muita coisa não bate, tá? Selic para, como eu mostrei aqui, né? Selic para comecinho do ano que vem, finalzinho desse ano, 4,5, tá, gente? 4,5, tá? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha conseguido abrir um pouquinho a nossa cabeça aí para a gente não aceitar tudo que falam no mercado, a gente olhar com um olho crítico aí algumas coisas, certo? E é isso aí. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.